Boa noite a todos. Nosso tema da noite, nós vamos falar sobre evangelização. A gente, na verdade, repete esse tema todo início de ano, por solicitação do Departamento de Infância e Juventude. E quando a diretora me pede, vocês sabem que eu não posso dizer não para a diretora do DIGE. Eu queria hoje começar, na verdade, lembrando a data de reencarnação do nosso querido presidente da casa, o Oscar. Desejar a ele que Jesus o abençoe, que ele traga grandes oportunidades de trabalho, que ele tenha coragem e resignação de aceitar aquilo que Deus lhe propõe para essa encarnação. E falando sobre a evangelização, nós vamos começar a tratar exatamente da educação, porque nós vamos ver ao decorrer da exposição que a evangelização é um tipo de educação, é um contexto da educação. E para falar em educação, eu gostaria de citar primeiro o Orhan Herish Pestalozzi, que nós sabemos foi o mestre que educou Hippolyte Léon Denis Rivail, que mais tarde assumiria o pseudônimo de Allan Kardec. Então, Kardec foi estudar em Verdun, na Suíça, numa escola que pertencia a Pestalozzi, que desenvolvia um modelo de educação diferenciado para a época. Ele já, naquela época, ele traçava novos rumos para a educação. E o Pestalozzi, nessa escola que ele então dirigia, ele já praticava o que mais tarde, já à época, ele qualificou como educação integral. Ou seja, ele acreditava numa educação que englobava 3 dimensões do ser humano. Então, ele educava com o objetivo de que ocorresse uma formação e um aprendizado, tanto na questão intelectual, como hoje nós ainda temos muito forte na educação, mas ele também falava de educar a parte física e a parte moral. Ou seja, ele já avançava no conceito de formação do homem. E Hippolyte Léon Denis Rivail, então, estuda com ele, torna-se também um excelso professor, inclusive nessa escola, muitas vezes, quando Pestalozzi não estava dirigindo aquela instituição. Depois, posteriormente, então, sai da Suíça e volta para a França, onde ele começa, então, as suas tarefas profissionais, onde ele também terá a sua própria escola. E Hippolyte Léon Denis Rivail, então, nosso Allan Kardec, em 1828, com apenas 24 anos, ele escreve um plano em que ele propõe para o governo da França uma melhoria da educação pública. O nome que ele emprestou esse plano é exatamente isso. É o plano proposto para a melhoria da educação pública. Então, com 24 anos, ele faz essa proposta. E já então, nesse plano, ele espelha um pouco daquilo que ele aprendeu com Pestalozzi ou daquilo que ele confirmou já do seu saber quando estudou em Verdun. E lá ele vai dizer o seguinte: a educação é a arte de formar homens, a arte de fazer surgir nos homens os genes das virtudes e reprimir o vício, dando já uma dimensão para a educação muito diferente da que a gente muitas vezes verifica as pessoas discutindo. As pessoas hoje discutem uma educação muito mais pobre, muito mais simplista. E ele está falando aqui na arte de formar o homem. E ainda nesse plano ele dirá: o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais, concordando com esses 3 aspectos que também o seu professor, o seu mestre em Verdun professava, dando continuidade a esse conceito. Nós podemos dizer assim que o conceito mais simples admitido pelas pessoas que se dedicam com mais sabedoria a entender a educação, que educação é a mudança de comportamento. Se não há mudança de comportamento, a gente poderia dizer que não houve aprendizagem, ou seja, a educação não foi executada, não houve educação. E vejam que nós, no meio espírita, nós falamos muito da educação. Né? Nós falamos muito que nós viemos aqui para nos educarmos. Né?
Então, nós temos que ter essa dimensão que quando nós falamos, por exemplo, da mediunidade, nós dizemos o médium tem que se educar. Então, quando nós falamos, empregamos essa palavra, nós precisamos emprestar o sentido, a acepção dada nesse aspecto tríplice. Nós precisamos entender a educação como essa mudança de comportamento. Se eu leio 50, 100, 200 livros e não mudo meu comportamento, ok, eu me tornei uma pessoa que tem um vasto conhecimento, eu me tornei uma pessoa que tem muita coisa memorizada na mente, mas eu não aprendi nada, eu não me eduquei, porque eu não mudei o meu comportamento. Allan Kardec, então, Hippolyte Léon Denis Rivail, quando toma essa tarefa de trazer a doutrina espírita até nós, e quando assume, então, esse pseudônimo, esse apelido de Allan Kardec, que fora o nome dele numa reencarnação anterior, ele vai continuar com esse pensamento, porque é o pensamento que os espíritos lhe trazem na codificação. Concordam os espíritos com aquela maneira que ele já tinha de pensar. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Livro dos Espíritos, na parte terceira, que a parte terceira do Livro dos Espíritos trata das leis morais, lá nós teremos um capítulo, que é o 3, que fala da lei do trabalho. E especificamente lá, então, nós encontraremos a questão 685A, que, embora ela fale do trabalho, ela vai falar da educação nesse contexto de trabalho. E lá Kardec dá dois conceitos, ou reafirma dois conceitos através do ensinamento dos espíritos que ele, na verdade, já professava. Então, ele diz, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Está exatamente nessas palavras. E depois ele dirá, a educação consiste na arte de formar o caráter do homem. Formar o caráter, né? O que é o caráter? Algumas traduções consiste na arte de formar os caracteres. Os caracteres, na verdade, é um plural do caráter. Então, está se falando da mesma coisa. O que é o caráter? É o conjunto de características que uma pessoa tem. Claro que se emprega a palavra caráter ou caracteres sempre no sentido de formar o melhor caráter. Ou seja, que essa pessoa tem as melhores características que poderia ter. Então, ele está dizendo, a educação consiste na arte da gente formar um indivíduo de bom caráter. É basicamente o que ele está dizendo nessa questão. E na mesma questão, ele nos mostra que, na verdade, existem três concepções e faz uma distinção entre as três para evidenciar que ele quer falar dessa educação que forma o caráter, quando ele cita esses três tipos de educação que usualmente as pessoas tomariam, mais na época, claro, né? Mais na época em que ele viveu, as pessoas tomariam por conceito quando fala educação. Então ele diz, existe a educação intelectual, que mais propriamente nós hoje chamamos de instrução. A gente sempre tem que diferenciar o vocabulário da época para o nosso vocabulário, que é muito tempo depois, é num país diferente, num contexto diferente, numa formação cultural diferente. Então, para a época, para aquele momento das pessoas que discutiam educação, ele divide a educação intelectual como um tipo de educação. Aí ele fala de uma educação moral pelos livros, que nós podemos imaginar que é quando você aprende a moral, mas só estudando. Por exemplo, quando nós nos debruçamos sobre o nosso evangelho, nós estamos adquirindo uma educação moral, mas é pelos livros. E em terceiro, então, ele fala dessa educação, que é a educação que ele sempre tratará na obra, que é a educação moral que dá hábitos. Essa palavra hábitos muito me interessa relacionar com a educação que muda o comportamento, porque se resume na mesma coisa. Quando nós mudamos o nosso comportamento, nós criamos novos hábitos. E é importante também as palavras hábitos, porque o hábito fala de uma conduta que eu me acostumo a realizar, uma conduta que eu passo a ter, mas eu passo a ter quase que espontaneamente, porque eu já estou habituado a fazê-la. Ela é a palavra que contraria o vício, que é quando também eu estou acostumado a uma conduta, mas essa conduta é negativa, pejorativa, me prejudica e prejudica os outros. Então, a palavra hábito ela é muito interessante de ser colocada nessa mudança de comportamento, porque ela é quase complementar. Então, a educação moral muda o comportamento para que o indivíduo adquira hábitos, para que ele deixe de exercitar os seus vícios. Porque você tem que deixar os vícios para adquirir novos hábitos salutares. Então, é muito interessante.
E obras póstumas, Kardec vai dizer que é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Novamente fazendo essa distinção de que existe uma educação que é mudança de hábito, mas que existe outra, que chama instrução, né? Que é uma educação pelos livros que não está comprometida com o comportamento humano, com essa mudança de comportamento. Indo mais adiante, nós citaríamos Joana, complementando esse conceito. Joana de Ângeles, que no livro Psicologia da Gratidão também fala sobre educação. E lá ela diz uma frase assim, a aquisição de hábitos saudáveis, veja que nós já tínhamos trabalhado com a palavra hábitos, relacionando a Kardec. Agora, Joana fala em hábitos saudáveis, para reforçar esse conceito de que hábito é um comportamento da pessoa que tem um caráter bom, um caráter reto. Então, ele diz, a aquisição de hábitos saudáveis, edificantes, e a transformação das tendências dão-se por processos educativos. Especialmente aqueles de natureza moral. Ela também concorda que existe processo educativo, mas que existe um tipo de processo educativo que é de natureza moral. E ela está dizendo que isso é educação, né? Essa aquisição de hábitos saudáveis. E ela arremata dizendo, sendo a educação o processo de criar hábitos saudáveis. Então, vamos ficar com isso na cabeça, a educação como um processo de eu adquirir hábitos saudáveis, que é um conceito interessante. Muito bem, como é que eu adquiro hábitos saudáveis? Qual é a forma mais rápida ou mais que seja realmente mais fácil eu adquirir esses hábitos? Que realmente me faça de uma maneira mais rápida, uma maneira mais produtiva eu mudar meus hábitos. Vamos começar pela educação popular, pelas máximas populares, né? Pelas máximas populares, a gente já de cara observa que para eu educar alguém, vale muito mais o ato do que as palavras, né? Às vezes a gente pensa que se a gente pegar, por exemplo, a criança que estamos educando, pode ser o aluno, pode ser o filho, ou que nós pegarmos o adulto que estamos educando e falar, e falar, e falar, e falar, ou botar ele ler, ele vai realmente mudar o comportamento. Mas, na verdade, a gente tem na máxima popular que diz a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, vejam, já pelo dito popular, que não é uma ciência, né? É aquilo que a gente, da observação, acaba concluindo que é fato. A gente já se percebe que falar, muitas vezes não vai convencer ninguém a mudar. Mas o nosso exemplo é uma coisa que faz os outros mudarem. E vejam que até quando a gente não está trabalhando com educação, mas com adestramento, a gente faz pelo exemplo. Né? Quantas vezes a gente vê cenas engraçadas de alguém que quer ensinar alguma coisa que seu animalzinho de estimação, seu cachorrinho quer fazer, e a pessoa faz para o cachorro ver, para o animalzinho ver como é que se faz. Quando nós vamos ensinar, por exemplo, uma caturrita, né, a falar, a gente fica na frente dela falando, dando exemplo do que a gente espera dela. Então, mesmo quando a gente dá um passo atrás, que é o adestramento, a gente já trabalha com exemplo. A gente já trabalha com essa significação. Então, a maneira mais eficaz, talvez, de se fazer realmente educação é exatamente o exemplo. E outro dito popular que a gente usa bastante, que também tem a ver, e que também nos traz a comprovação de que o exemplo é significativo, é quando a gente diz a fruta não cai longe do pé. Especialmente quando a gente se refere a alguém que ficou muito parecido com o pai e a mãe, que passou a ter um comportamento similar, muito parecido com aqueles que foram os que lhe educaram. Então a gente diz, fulano é uma pessoa maravilhosa, assim, mas que nem o pai dele, a fruta não cai longe do pé. Né? Ou quando a gente pejorativamente fala de alguém, mas fulano tem uma conduta que não é muito correta, mas o pai também tem, a mãe também tem, né? A fruta não cai longe do pé. Então, só tomando a sabedoria popular, se pode chamar de sabedoria, né? A gente já consegue ver que o processo de eu conseguir fazer outra pessoa mudar o comportamento parte do exemplo. Mas o que diz o Espiritismo sobre isso, que é o que nos interessa? Muito bem, eu vou fazer uma reflexão acerca de uma frase, que é uma frase que é dita por muitas pessoas, que teria sido uma frase dita por Emmanuel, mas na verdade ela não foi dita exatamente da maneira que as pessoas repetem.
Tá? Então, vou falar afirmação. Afirmação que as pessoas costumam dizer que a maior caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Volto a insistir, essa frase é atribuída por Emmanuel, mas Emmanuel não falou bem isso. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, lá, segundo, quando as pessoas falam dessa afirmação, que é atribuída a Emmanuel, mas que não é dele, né? Que se criou como conceito no meio espírita, que essa frase seria dele. Né? Eu não sei também quem é o autor da frase dessa forma concebida. A gente normalmente se refere à divulgação do Espiritismo através da palavra. A gente fala, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é divulgar ela. É colocar no Face, é colocar o vídeo no YouTube, né? É fazer exposição doutrinária, é levar o livro até uma pessoa para ela poder ler. Se a gente está falando sempre de palavra para lá, palavra. Mas o que nós queremos mostrar aqui é que esse não é um conceito espírita. Então, vamos avançar no nosso raciocínio lendo a frase verdadeira, né? A frase que realmente Emmanuel disse. E essa frase está num livro que chama-se Estude e Viva, que é um livro que o Emmanuel e o André Luiz escreveram, né, pela mediunidade do Chico, mas que cada um traz algumas mensagens. Então, essa frase, ou a frase que é mais parecida com isso que Emmanuel disse, está numa mensagem que chama-se Socorro Oportuno. E o que Emmanuel diz realmente nessa frase? Ele diz assim, lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhe estenda socorro oportuno. Aqui é fácil de entender. Ele está falando que nós devemos trabalhar para levar o socorro da doutrina espírita àqueles que estão loucos de sofrimento. Fácil. Aí concluir. Para isso, estudemos Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. E seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Vejo como a frase é bem mais complexa que o nosso Emmanuel está utilizando. Então ele diz, estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus. E seja no exemplo ou na atitude ou na ação, e também na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita a caridade da divulgação. Eu vou ler essa palavra preservando somente aquela parte da frase que nos faz chegar mais facilmente à conclusão que eu quero mostrar aqui. Basicamente, o que Emmanuel está dizendo é que o Espiritismo nos solicita a caridade da sua própria divulgação no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. Veja que ele cita 4 formas de nós divulgar. Somente uma é a palavra. As outras 3 formas que ele está nos reclamando que a gente deve divulgar o Espiritismo é o exemplo, a atitude e a ação. Ação espírita. Atitude espírita. O exemplo espírita. É isso que ele está nos dizendo. É isso que ele está nos dizendo que vai divulgar a doutrina espírita. Tá? Bom, nós podemos dizer, mas essa é uma maneira de ver. Será que realmente é assim que pensa o Espiritismo? Muito bem, então eu queria citar um segundo exemplo para reforçar. E esse exemplo, ele vem da Revista Espírita de junho de 1869. Vejo que em junho de 1869, Kardec já tinha desencarnado. A revista continua a ser publicada, mas ele já tinha desencarnado. Precisamente, ele desencarnou no último dia de março de 1869. Muito bem. No último dia de abril, portanto, um mês depois, dia 30 de abril do mesmo ano, um mês depois, como eu disse, Kardec se comunicou na Sociedade de Paris. Evidentemente, se comunicou através de um médium, né? Uma vez que já fazia 30 dias, ou aproximadamente um mês, que ele tinha desencarnado. E ele escreve um texto, né? Ele escreve uma dissertação, inclusive foi incluída na revista, dentro das dissertações que a revista tem, cujo título é O Exemplo é o mais poderoso agente de propagação. Obviamente, ele está falando de propagação da doutrina. Eu vou dizer de novo o título, porque o título fala por ele só. O exemplo é o mais poderoso agente de propagação. E o que ele diz dentro dessa dissertação? Dentro dessa mensagem que depois a revista irá publicar em junho?
Ele diz assim, as brochuras, os jornais, os livros, as publicações de toda sorte são meios poderosos de introduzir a luz por toda parte. Mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo na caridade, a doçura e o amor. O exemplo na caridade, a doçura e o amor. Ou seja, está nos dizendo, a doutrina vai ser propagada por outras pessoas quando as pessoas perceberem que aqueles que abraçam a doutrina passam a ter um comportamento de pessoas educadas. E que essas pessoas educadas praticam a caridade, a doçura e se amam. É isso que ele está dizendo. É isso que vai fazer com que as pessoas olhem para o lado e dizem, pô, meu vizinho é um cara tão bom, é um cara tão reformado, um cara tão educado, o que tem diferente da vida dele? Ah, ele é espírita. Ah, então eu também vou me tornar espírita, porque eu vejo que isso é uma conveniência para mim. Que isso faz bem ao vizinho, consequentemente vai ser bom para mim. Vou citar mais uma colocação que também está no Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, também na parte terceira, Kardec fala da prece. E na questão 661 ele diz assim, ó, as boas ações são melhor que a prece, porque os atos valem mais que as palavras. As boas ações são melhor que a prece. Então, às vezes a gente ora para alguém se melhorar, para mudar o comportamento, mas a gente não dá o exemplo. A gente não faz por onde essa pessoa realmente tem um modelo, né, para ela se modificar. E é por isso mesmo que Divaldo, num livro que é muito interessante, porque é de perguntas que foram dirigidas a Divaldo em vários momentos, quem organizou foi a Cláudia Saegusa. Esse livro chama Divaldo Franco Responde, tem o volume 1 e volume 2. As citações que eu vou fazer aqui é do volume 2, onde ele tem um capítulo que fala de pais e filhos. Tá? Já que a gente está falando de educação, pais e filhos. E ele diz, então, que por isso, por ser um exemplo que arrasta, então ele diz, por isso, os pais deveriam ser educados antes para poder educar. Quando não são educados, o que teriam para transmitir? Então, muitas vezes a gente vê o pai se questionando, o que eu faço para meu filho ter uma boa educação? Bota numa boa escola, né? Dou sermão todo dia, grito, esbravejo, o que eu faço? De volta nos respondendo. Se a gente se educar, a gente vai conseguir educar o filho, porque ele vai ser arrastado pelo nosso exemplo, não pelas nossas palavras. Se nós só damos mau exemplo do filho, é por evidente que é aquilo que ele tem para copiar. E nós sabemos que os filhos copiam exatamente os procedimentos dos pais, com muito mais facilidade. Claro que isso não é uma regra, porque o espírito tem o seu passado, tem os seus aprendizados, tem o seu livre-arbítrio. Mas há uma boa parte dos atos que muitas vezes os filhos simplesmente copiam do pai, sem raciocinar, copiam da mãe. E vejam que quando a gente pensa, mas então, primeiro eu tenho que me educar para me educar um filho, como nisso se revela a sabedoria de Deus. Porque Deus quer que a gente se aperfeiçoe, Deus quer que a gente se melhore, que mude a nossa conduta, que nos eduque. E Ele sabe que nós amamos os nossos filhos e que nós faríamos qualquer coisa pelos filhos. Então Ele colocou que essa coisa que nós temos que fazer para que nossos filhos sejam felizes, para que os nossos filhos alcancem a plenitude, seja nós nos reformarmos. E vai ser sempre assim. Não adianta, se nossos filhos já estão grandes, nós vamos educar nossos filhos depois de desencarnados, nós vamos ter outras encarnações, e sempre vamos amar nossos filhos. E sempre para nós atingir o que a gente quer, o que todos nós desejamos, que é ver nossos filhos bem, nós vamos precisar dar um bom exemplo. Ou seja, nós vamos precisar nos renovar. Ser muito sábio, é de uma sabedoria muito profunda, essa exigência que Deus colocou na questão da educação, de que nós temos que ser exemplo para os outros. Nesse mesmo livro, o Divaldo abre um título, ou a organizadora abre um título, que seria mais justo dizer, onde ela fala do reflexo do comportamento dos pais no caráter dos filhos, afirmando que tem reflexo mesmo. Que o comportamento do pai reflete no caráter do filho. E aí lá discorre sobre por que determinados comportamentos dentro de uma família se repetem por gerações, gerações, gerações e não muda. E a resposta do Divaldo é por causa da cristalização dos atos. O que é cristalizar uma fruta?
quando eu pego uma uva, quando eu pego uma fruta e cristalizo, né? Que é um processo que eu não sou um grande cozinheiro, mas imagino que é feito com açúcar e tal. O que nós queremos? É preservar o que está dentro daquela cristalização que nós fizemos. O que está dentro não vai se modificar. Então, quando ele fala por causa da cristalização dos hábitos, porque os hábitos não se modificam. O avô fazia assim, o pai faz assim, o filho faz assim, o neto vai fazer assim, vamos continuar fazendo assim, até que um pense diferente. Até que um crie uma habilidade de exercitar aquilo que nós ganhamos quando passamos a ser seres humanos, que é a inteligência, e diga, por que eu faço isso? Ou que alguém chame a atenção, um psicólogo, talvez, dizer, por que você faz isso? Ah, porque meu pai fazia. Sim, mas isso é conveniente para teu pai, foi bom para teu pai, fez bem para ele. Aí não vai mudar o comportamento e a partir dali a família talvez não tenha mais essa cristalização do hábito e passe a ter um novo comportamento. Na questão 917, os espíritos nos dizem assim, ó, se há natureza refratária, se há pessoas que não se educam, se há pessoas que não respondem à educação, muito maior do que se julga é o número das pessoas que reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Muitas vezes, nós pegamos falando de pessoas que são refratárias, pessoas que são ruins, que são maldosas. E por que elas são assim? O que nos diz a questão 917? Diz que elas dariam bons frutos se elas tivessem tido contato com uma boa cultura. O que é uma cultura? A cultura inclui o conhecimento, a arte, a crença, a moral, os costumes e todos os hábitos que uma sociedade tem, que o ser humano que vive na sociedade tem. Poderíamos dizer, a cultura é o requinte dos hábitos. É os hábitos mais requintados, as condutas mais requintadas. Então, o que a questão 917 nos diz? Quando a gente vê uma pessoa, vamos tomar, por exemplo, no Brasil, quando a gente vê muitas pessoas no Brasil que tenha um mau hábito, um vício, que tenha um comportamento que não é adequado, é porque ela viveu numa cultura que tem aquele comportamento. É porque todos nós, enquanto ser coletivo, que é composto pelo comportamento e hábitos de todos nós, construiu aquele modelo e aquele exemplo para ela seguir. A gente tende a olhar a pessoa que se expõe, a pessoa que está mais avante, a pessoa que tem mais, que aparece mais na mídia, mas você vai olhar por baixo, tudo igual. É tudo exatamente igual. As pessoas agem igual dentro da dimensão em que cada uma delas vive. E aí nós chegamos, então, à evangelização. Dito tudo isso, nós podemos perguntar, e a evangelização? A evangelização é a educação que tem, por exemplo, já que a educação depende de um exemplo, a figura de Jesus. Isso é a evangelização. É uma educação que elencou um exemplo. Que exemplo nós elencamos? Nós elencamos o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que diz na questão 625 do Livro dos Espíritos. Lá é perguntado aos espíritos qual é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Vejam que a pergunta já encerra que esta pessoa vai nos educar porque ela é um guia e modelo. E a resposta foi curta, Jesus. Então, quando nós temos uma educação que se debruça sobre este modelo, nós temos evangelização. Então, evangelizar é resgatar esse exemplo de Jesus para o processo educativo. E aí não adianta só termos o exemplo de Jesus, nós temos que ter o exemplo dos seguidores de Jesus. Evangelizar é educar à luz desses ensinamentos de Jesus Cristo. Amélia Rodrigues diz assim, educar evangelizando e iluminar a consciência. E ela afirma, esse trabalho é da família. Ela não deixa dúvida, não deixa marca. Esse trabalho é da família. Quando soubermos compreender, respeitar, perdoar e amar dentro da família, toda a humanidade se tornará feliz. Por que a família tem esse papel extremamente importante? Porque é com a família que determinado ser humano mais vai conviver, mais do que todo o resto da sociedade. A família é onde ele mais vai recolher exemplos, porque ele convive. A criança até os 3 anos ela não tem socialização. Ela só vai começar a se socializar com 3 anos. Então, até os 3 anos ela vive dentro da família. Ela só vê o exemplo da família. Se ela vê o vizinho, para ela, aquilo não faz parte do grupo social dela, ela nem olha, ela nem se apercebe, ela não copia.
Então, esse trabalho é da família. Mas Emmanuel também diz no livro Estude Viva, quando ele fala da escola da alma, que ao lado das instituições que tem de educar, encontramos também o templo espírita, que é a escola da alma, nas palavras dele. Então, veja, nós chegamos até aqui, que a educação é mudança de comportamento, é adquirir hábitos saudáveis. Que, para adquirir hábitos saudáveis, nós precisamos de uma alavanca, que essa alavanca são os bons exemplos. E que o nosso exemplo é Jesus. E quando nós adotamos Jesus, por exemplo, nós estamos evangelizando. Aí nós caímos na questão 383, que é uma questão curta e complexa. O que diz na questão 383? Questiona qual a utilidade de todos nós, quando reencarnamos, quando aportamos no mundo material, nascermos como criança. Isso é uma coisa que a gente raramente pensa, raramente a gente raciocina. Por que a gente nasce criança? Poderia nascer adulto. Ah, mas não caberia no ventre da mãe. Então, poderia nascer pequeno e adulto. Dono já de todo o conhecimento que necessita para viver sobre a Terra. Mas não, Deus quis que nós nascesse criança. A criança ela tem um vestígio que é o esquecimento passado. Ela esquece toda a educação, todo o processo de hábitos que ela tinha. Esse esquecimento ele se revela porque a mente do recém-encarnado ela é como que descolada de todas as suas memórias. Tudo passa para o inconsciente de vidas passadas que fica guardado. As palavras de Emmanuel por aproximadamente 3.000 dias. 7 anos. É a idade que mais usualmente se fala. Por 7 anos, nós não temos contato com nós mesmos, com a nossa mente. A nossa mente vem zerada, parte da estaca zero. E durante esses 3.000 dias a gente vai conviver com a família para readquirir um novo modelo, um novo exemplo, para nós copiarmos outras práticas. Porque se nós reencarnássemos verdadeiramente adulto, com a lembrança, com as reminiscências, nós continuaríamos no mesmo vício. Nós continuaríamos na mesma balada que a gente vinha vindo, sem mudar nada. Porque é isso que a gente faz a vida inteira. A maioria de nós carrega vícios que a gente sabe desde a nossa adolescência até agora e vai morrer assim. E tem gente que até diz, eu vou morrer assim, eu não vou mudar. Porque é mais fácil você não mudar. Só sofre mais, mas é mais fácil. Você continuar sendo na mesma balada. Mudança requer realmente sacrifício de algumas coisas. Então, na questão 383, a pergunta é pertinente. Por que nós passamos pelo estado de infância? E a resposta é encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar o espírito durante esse período e mais excessivas impressões que recebe. Impressões essas que serão capazes de auxiliar o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Eu vou dividir ela porque ela é bem complexa. Né? Primeira parte diz, encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar. Todos nós encarnamos com esse objetivo. Está na questão 132, na 167, na 385, sempre a afirmação de que nós vemos para a encarnação, para a reencarnação, para realizar o nosso melhoramento. Então, é isso que a questão está dizendo. Durante esse período é mais excessivas impressões que recebe. Por quê? Pensem como é difícil convencer uma pessoa com mais idade. Agora que nós estamos vivenciando a pandemia, você diz assim para as pessoas, não sai para a rua, não vai aqui, não vai ali. Não entra. Porque quanto mais velho a gente fica, nós sermos escorregamente, mais difícil é a gente realmente se educar, mudar. Por quê? Porque o hábito já está muito arraigado em nós. Então, esse período é mais acessível porque todas aquelas reminiscências inconscientes, não estou falando de reminiscência consciente, que durante o estado de vigília nós nunca teremos. Mas inconsciente, ela não nos perturba, ela está distante. E nós podemos, então, estar num período que a gente é acessível a qualquer coisa. É como se a gente fosse um caderno que ninguém escreveu. Mas existem vários cadernos que são nossos, que quando nós chegar à adolescência vão ser devolvidos para nós. Mas, olha, todo esse caderno é teu, agora dá uma lida aí para você ver o que tem aí. Esse é o período da adolescência. Então, esse é um período de repouso para o espírito, no sentido de que ele repousa dele mesmo, da própria mente dele. E essa delicadeza que a criança tem, então, ela torna ela branda. Ela aceita facilmente um conselho. Então, um conselho para a criança, dá um conselho para a pessoa mais velha. Talvez a pessoa mais velha fique de mal com você. A criança vai aceitar, porque ela tem essa brandura. Né? Muito bem.
Como eu disse, na adolescência vai mudar porque ela vai recuperar os cadernos das encarnações anteriores inconscientemente, não é conscientemente. Né? Ninguém vai lembrar das vidas passadas, mas inconscientemente vai lembrar das impressões que elas causam na minha persona. E por fim ele termina, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Quem é que deve educar os filhos? Questão 385 do Livro dos Espíritos diz assim, ó, tal dever que Deus impõe aos pais. Então, nós já tínhamos falado que é da família, essa maior atribuição, e agora encerramos falando exatamente que os pais têm essa obrigação. Tudo isso me remete a uma passagem vivida por Jesus, que João, seu apóstolo, né, o evangelista, registrou no capítulo 13, quando Jesus está nos últimos momentos entre nós. E nesses últimos momentos, então, eles fazem aquela refeição junto, né? Jesus primeiro lava o pé dos discípulos, né? Depois fazem a refeição juntos. E quando eles estão, então, fazendo a refeição, Jesus diz que um daqueles trairia ele. E aí ele diz, quem? Pergunta os apóstolos. Inclusive, eles pedem para João, né? Perguntar quem seria. João deita no pé de Jesus e diz, quem seria, Senhor? E ele diz, aquele que eu der o pão, esse, então, é o que me trairá. E ele dá o pão para Judas e ele diz, Judas, vá fazer o que você vai fazer de uma vez. As pessoas pensam que era outra a missão que ele deu para Judas fazer de uma vez. Ele sabia que Jesus ia lá, que Judas ia lá entregar ele. E quando Judas sai, Jesus diz então assim, ainda por um pouco estou convosco. Ele sabia que eram os últimos momentos em que ele iria pregar aos seus apóstolos. Então ele diz, ainda por um pouco estou convosco. E então um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amem. Nisso todos conhecereis quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui nós encerramos a educação que Jesus nos prega, a educação que ele nos ensina, o último mandamento da educação que ele quis implantar, da transformação moral. Ele está nos dizendo, ame. Não por um acaso o Espiritismo depois dirá, o primeiro mandamento do Espírito é amai-vos. Porque o amor é o melhor caráter que nós podemos ter. É a melhor característica. Se nós vivêssemos encerrado numa cultura de amor, nós só produzíamos bons frutos. Todas as pessoas que nascessem nessa cultura seriam certamente criaturas muito mais equilibradas. Então, que nós tomemos os últimos, ou o último mandamento que Jesus nos deu, como o resumo do que seja realmente evangelizar com Jesus. Que nós saibamos que nós evangelizarmos é nós nos amarmos. E esse não é um trabalho deste ou daquele, mas um trabalho de todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então, agradecemos a Ayrton pela exposição, que todos nós possamos ter aproveitado esses momentos e que tenhamos todos um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro.